Olá a todos, venho aqui novamente dar aquela rápida opinião, dessa vez sobre o filme Orion e o Escuro, que é uma parceria ali da DreamWorks e da Netflix. DreamWorks aí que, pô, é de Shrek, é do Gato de Botas, Kung Fu Panda, né? Ele é dirigido pelo Sam Sharmat e tem o roteiro de Charlie Kaufman. Ele é baseado também no livro de Emma Yarlett de mesmo nome. O longa, na minha visão, ele começa bem, mas eu acho que ele vai se perdendo com o passar do filme, mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, vou dar a minha opinião. Não esqueçam de comentar aí a opinião de vocês sobre o filme e também sobre o vídeo. E eu também peço que vocês vejam esse vídeo até o final e se gostarem do conteúdo, no final deixa um like que ajuda bastante aqui o canal, sem contar também que é uma métrica aí para saber que vocês estão gostando e eu trago muito mais vídeos. Sem mais enrolações, vamos conferir o que eu achei de Orion e o Escuro. My name's Orion, and I'm afraid. Bom, na minha visão, o filme ele começa bem ali, ele tenta mostrar como as pessoas sentem medos irracionais. Eu sei que tá pegando um recorte ali de uma criança, né? E normalmente quando você é criança, você sente bastante medo de diversas coisas. Porém, eu acho que, pra mim, pelo menos na minha visão, é o que eu senti ao assistir essa pequena parte do começo do filme é que ele mostra também como as pessoas sentem medo até mesmo de viver. Sabe aquelas coisas que você fala, pô, eu não vou fazer isso porque talvez tenha uma consequência negativa, sendo que talvez tenha uma consequência positiva, sabe? Então muitas vezes a gente acaba deixando de viver por medo. E muitas vezes, né, como por exemplo no filme do Orion, muitas vezes esse medo ele tá muito atrelado a pessoas de fora, né, a terceiros, porque você tem medo de ser zoado por outras pessoas, você tem medo de ser julgado por outras pessoas, você tem medo de ficar sozinho e tudo mais. Então é muito relativo isso, né? É muito legal, muito interessante ver como o filme aborda isso nesse começo. E pra mim isso ficou bem claro, sabe? Esse medo irracional de querer fazer as coisas, mas ter um medo ali, ter um receio, é muito comum. Eu sinto isso, pô. Eu acho que todo mundo sente isso, sabe? Quando você tá num emprego ali que você não gosta tanto, e aí você sente muito medo de sair dele pra procurar alguma coisa melhor, e tipo, isso é natural, tá ligado? Só que a nossa vida é basicamente isso, é a gente enfrentando nossos medos, os nossos medos do futuro e tudo mais, né? O Orion, ele sente bastante medo do futuro, né? Ele fala que ele percebeu que todo mundo vai morrer, então ele meio que isso causou um desespero nele, né? Ele é um cara totalmente niilista, ele é uma criança niilista, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? A animação do filme ali, pô, não tem o que falar, né? DreamWorks sempre acerta na animação. Eu gosto bastante desse estilo de animação que eles colocaram nesse filme. Eles pegam os personagens e colocam eles em 3D, né? Os personagens são feitos em 3D ali e tudo mais. Porém, os cenários ali que tem atrás dos personagens, no caso, eles são feitos ali, parece de 2D. Eles parecem mais como pinturas. Então é muito legal ver esse contraste que tem durante o filme todo, né? Porque a gente tem os personagens que são 3D e a gente tem o cenário que é em 2D. E isso realmente causa sei lá, uma espécie de coisa legal no coração, sabe? Causa ali um sentimento de familiaridade, causa uma sensação bem positiva enquanto você assiste o filme, né? E, pô, eu vou falar um pouco mais da metade pro final do filme também. Eu vou falar sem muitos spoilers, né? Não vou dar spoilers aqui, eu vou falar mais de forma geral. Eu vou falar o que eu achei, porque eu acho que o filme, ele, por mais que ele tenha uma animação muito boa, muito bonita, eu acho que ele peca bastante em uma coisa bem característica, vamos dizer assim, que é o tom do filme. Porque, assim, o filme ele começa abordando um tema e eu pensei que ele continuaria abordando esse tema, sabe? E aí, de repente, do meio pro final, ele começa a pirar ainda mais o cabeção. E tipo assim, não é que a gente tem isso gradativamente. Parece meio que uma virada de chave, sabe? Eu sinto que se o filme fosse um pouco mais longo, e aqui eu não tô falando que o filme deveria ser mais longo, né? Porque esse não é o meu papel falar isso, né? Eu tenho que só ter a minha opinião com base no que o filme mostrou pra gente, não ficar falando, o filme tinha que ser mais longo. Mas eu sinto que se o filme fosse um pouco mais longo, eles teriam mais tempo para fazer essa transição de um tom diferente do outro, sabe?
Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que vocês devem entender aí. Porque o começo do filme ele tem um tom, eles querem abordar um assunto, e aí na metade do filme eles começam a pirar ainda mais e começam a abordar outras coisas e tudo mais. Então eu sinto que perdeu um pouco, sabe? Porque é muito isso. E essa é uma animação da DreamWorks, né? Não tem o que falar. A gente sempre espera grandes coisas. É a animação, é o estúdio que fez as animações de Kung Fu Panda, de Shrek. É o estúdio que fez Como Treinar Seu Dragão, que é a minha animação favorita. Eu amo Como Treinar Seu Dragão. Eu gosto não só dos personagens, de como eles são caracterizados, mas sim também da história. Eu acho que a DreamWorks eles conseguem imprimir um estilo narrativo bem interessante para suas animações. Certo que são animações de criança, mas ainda assim eles têm algumas coisas que para os adultos funcionam. Mas eu sinto que Orion não tem isso, sabe? Eu sinto que Orion é um filme feito totalmente para criança e o adulto que assistir, ele não vai conseguir se relacionar com aquela coisa. Lógico, isso é na minha visão aqui, pelo menos para mim, eu não consegui me relacionar com aquilo. Pode ser que você tenha conseguido se relacionar. Eu tava me relacionando muito com o filme durante a primeira metade dele ali, até os 30 minutos mais ou menos ali. Então, o primeiro terço ali, vamos dizer assim. A partir da metade pro final do filme ali, eu já não tava mais tão encarando aquela aventura, sabe? Eu não tava junto com os personagens. No começo, quando eu tava falando sobre os medos irracionais e tudo mais, eu tava comprando muito essa ideia. Eu tava, pô, não, é isso mesmo, vamos embora, né? Tá, vamos continuar essa história aí, porque parece algo legal, parece algo interessante. Porém, na metade pro final, me perdeu um pouco, porque por mais que seja uma animação ainda divertida, por mais que ainda seja uma animação ali que pire bastante o cabeção, que tem coisas legais sim, eu ainda acho que ela cai meio que na mediocridade, tá ligado? Posso estar sendo xingado agora, posso estar sendo esculhambado, porque afinal de contas é uma animação da DreamWorks, eu acho que ninguém falaria isso, mas eu tenho que ser sincero aqui. Recentemente, eu não sei se é porque eu cresci, né, e tudo mais, mas recentemente eu tô vendo algumas animações ali da Pixar e eu não tô curtindo tanto, da Disney e tudo mais. Eu assisti recentemente o Nimona, pra mim foi algo que superou as minhas expectativas. Nimona, eu gosto bastante de como eles abordam o tema da solidão e tudo mais. E eu acho que faltou isso aqui no filme. Faltou eles pensarem num foco. Ah, o foco vai ser falar sobre os medos e como a gente deve enfrentar os medos. E ir com isso até o final. E por mais que ele tenha isso até o final, eu acho que ele começa a querer falar de outras coisas, ele começa a criar esses personagens, né? Ele começa a desenvolver esses personagens de um jeito em que eles pareçam personagens medíocres e não personagens que você irá se lembrar depois e tudo mais, sabe? Então eu acho que faltou isso. Faltou um pouco de Nimona nesse filme aqui. Lógico, Nimona é completamente diferente, mas ainda assim é da Netflix e tudo mais, né? Recentemente eu fiz outra crítica de animação da Netflix, que foi Léo, que era um filme ali, que é um filme bem mediano também, mas é um filme que ele se propôs desde o começo até o final a abordar um tema, e ele foi com esse tema até o final. Eu não senti tanto isso nesse filme aqui. Eu acho que constantemente ele começa a querer falar sobre outros assuntos e vai se perdendo, né? Eu acho que deu pra entender esse ponto aí específico, né? Mas novamente falando, a animação maravilhosa, gostei muito. Sério, vale a pena pra quem é pai ou quem é mãe ou quem tio e quer assistir um filme ali com a sobrinha, com o sobrinho, quer assistir ali um filme com a família e tudo mais, vale bastante a pena, porque é uma animação que eu creio que vai sim impactar as crianças, né? Elas vão ver que às vezes o escuro, né, eles não é tão ruim assim, porque, pô, pra gente que é trabalhador, o escuro é maravilhoso, porque o escuro é a hora que a gente tem pra descansar em casa, sabe? Quem não trabalha noturno aí, né? Logicamente. Mas o dia é ruim porque, pô, quando dá 6 horas da manhã e tá clareando, já tem que estar acordando. Tem gente que acorda até de madrugada ali e ver o sol se pondo. Então, pô, é horrível, tá ligado? Então, pra gente o escuro é bem tranquilo, mas pra criança aí realmente deve ser algo bem triste, né? E a gente pode colocar aqui interpretações de que o escuro significa, na verdade, a vida adulta e blá 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 blá. A gente pode colocar essas interpretações, mas não cabe aí eu falar aqui a minha interpretação de tudo isso pra não influenciar ninguém e tudo mais, mas é um filme que eu achei ele mediano ali, mas dá pra assistir ali com as crianças, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa daqui foi uma crítica rápida, uma opinião, né? Quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de deixar aí nos comentários. Também, como eu disse no começo do vídeo, se vocês gostaram, deixa um like aí, pô, ajuda bastante aqui o canal.
Gostou do conteúdo? Gostou da minha opinião? Discorda? Deixa nos comentários. Mas se discordou aí com respeito, deixa o like aí que ajuda bastante. Também se inscrevam no canal, ativem o sininho, assim vocês não perdem os conteúdos aqui, a gente tem bastante coisa interessante. Também confiram a descrição desse vídeo que tem o link das nossas outras redes sociais ali, coisas muito legais também. Compartilha com os amigos aí que assistiu Orion e o Escuro e quer saber uma opinião diferente. Vejam os outros vídeos do canal que tem bastante coisa legal. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.